Esse aí é o último volume da fase Chip Zdarsky no Demolidor. E eu quero dizer que eu tô com um sentimento meio misto, mas não é aquele sentimento de, vai acabar uma fase que era excelente, agora vai entrar um novo escritor. Na verdade, eu tô triste porque essa fase tinha tudo para ser uma das melhores do personagem de todos os tempos. Ela concorreu a 2 Eisners, mas no fim das contas, sabe, teve, por exemplo, aquele Reinado do Demônio, que foi a grande saga envolvendo o Demolidor e foi um balde de água fria, não teve consequência, não foi tão legal assim. Parece, sabe quando o teu time, ele joga muito bem um campeonato, e aí quando termina a competição, ele tá em segundo lugar? É tipo isso, sabe? Sendo sincero, o volume 10 eu gostei. É um pouco rocambolesco, né? O Demolidor lutando com um exército de ninjas, né? E agora o Demolidor tem o seu próprio tentáculo para enfrentar o tentáculo que é liderado pelo Justiceiro. Então eles acabam brigando e é bacana, mas fica também aquele sentimento de saudade lá do começo, quando todo mundo tava comentando o Demolidor, porque era super legal. E é isso. É isso. Vamos então falar sobre o catálogo da Marvel, lançamentos de maio da Panini. Lembrando, o meu planejamento é o seguinte: vai ter mais um catálogo, o da DC, essa semana ainda, e talvez um catálogo especial, vamos ver. Vai ter outro catálogo semana que vem da DC pra gente acertar isso. Então, torcedores, calma. Tá, calma que tá tudo planejado, bonitinho. Eu acabo fazendo o catálogo da Marvel primeiro, porque eu já li a maior parte dos quadrinhos, fica muito fácil. Às vezes a DC eu tenho que ler uma coisa ou outra, me informar. Vamos lá. A gente começa com a Saga do Wolverine, volume 1, publicação que a Panini já tinha anunciado na CCXP. E o conteúdo, ele é bem o que a gente estava imaginando, é a fase Larry Hama e Mark Silvestre no Wolverine, uma das fases mais, talvez a fase mais icônica do personagem de todos os tempos, que muita gente estava se perguntando, né, por que a Panini começou na edição 31 do Wolverine e não na edição 1, por exemplo. Porque é exatamente aqui que entram esses dois e eles vão fazer história. Qual é o sentimento geral que as pessoas têm dessa fase? Ela tem um começo muito bom, e eu tenho aqui o começo dela na coleção histórica Marvel. Na verdade, o começo é a partir do volume 6 da coleção, e aí entra bem o começo dessa fase. O problema é que, nesse período ali nos anos 90, a origem do Wolverine estava sendo revelada. Aí veio a ideia de colocar os implantes falsos de memória na cabeça do Wolverine, muita gente reclama disso, diz que se arrastou demais, e como eu já li o que veio bem depois disso, realmente se arrastou bastante, mas esse começo ele é muito bom. Primeiro o Wolverine ele luta contra a Yakuza, depois ele vai enfrentar a Lei Letal, perdido no tempo. Tem uma parte toda que ele vai enfrentar um ciborgue e o desenho do Mark Silvestre é muito bom. Eu não sei se era pelo período, mas parece também que o Wolverine tinha mais liberdade para ser mais violento. Então tu vai ver o Wolverine passando, picotando todo mundo com as garras. Aí na sequência tem o Hulk Cinza do Marvel Essenciais. Eu tenho aqui a edição norte-americana. Ele faz parte daqueles quadrinhos das cores da Marvel, né? Tem o Homem-Aranha Azul, que é excelente, o Demolidor Amarelo, que é muito, muito bom. Tem o Capitão América Branco, que é bem mais ou menos, e o Hulk Cinza, que existe. Eu li já tem uns anos, mas ele não conseguiu me dar, sabe, aquela sensação que o Homem-Aranha e o Demolidor me deram. Claro, eu não sou muito fã do Hulk, então isso pode ser aí um fator. A ideia dessa série é recontar as primeiras histórias dos personagens com uma visão mais atual, mas ao mesmo tempo sem perder aquele sentimento de pureza da época, de nostalgia. Eu vou fazer um chute aqui. Eu acho que a Panini tá para lançar um ônibus com as 4 edições das cores. Porque, ok, eles lançaram agora há pouco o Homem-Aranha Azul em Marvel Essenciais, agora o Hulk. Vamos lá. Marvelverse, Demolidor... Okay. Deadpool e Wolverine. Essa é uma boa ideia da Panini, né? Surfar no hype do filme, né? O trailer bateu recorde aí de visualizações. E eles estão lançando esse quadrinho em maio, sendo que o filme ele só estreia em julho. Eu acho que ou a Panini está se adiantando, o que é bom, né? Já deixar esse material nas bancas e livrarias, ou eles pretendem lançar mais coisas ainda com os dois personagens. Eu acho que é uma possibilidade. Ok, depois tem Dias de um Futuro Esquecido, O Fim do Mundo. Esse é um quadrinho que tem notas medianas lá fora, tem uma galera que gostou. A ideia dele é explicar como o mundo dos X-Men chegou no Dias de um Futuro Esquecido. Ele vai mostrar o passo a passo da sociedade virando esse futuro terrível, onde os sentinelas dominam tudo e os mutantes são escravos. Eu cheguei a dar uma olhada num preview dessa história e eles literalmente recontam o Dias de um Futuro Esquecido. Então pode ser um jeito de, sei lá, se você não conhece essa história clássica dos X-Men, né, pode ser um jeito de tu dar uma lida com uma roupagem mais atual. Ah, que coisa linda! Demolidor volume 3, edição definitiva. Eu torço muito para que a Panini, aqui a gente já tá na edição 63 do personagem. Tá, falta bastante ainda, mas eu queria muito que a Panini conseguisse grudar no Frank Miller. Aí a gente teria todos os quadrinhos do Demolidor
publicados pela quase todos, né? Falta um ou outro assim, mas enfim, tomara que isso aconteça. Vamos lá para Doutor Estranho por Donny Cates e Gabriel Walta. Cara, vamos lá. Eu tenho as edições anteriores da Panini, né? São 3 encadernadinhos capa cartão com essa fase do legado Marvel. Ah, gente, eu fiquei muito decepcionado com isso quando eu li. Porque, vamos por partes, esse primeiro volume é brilhante. Assim, eu recomendo muito que tu leia, é muito divertido. É o Loki tomando o lugar do Doutor Estranho, mas tu não sabe exatamente por que isso aconteceu, o que tá rolando, e aí tem um cachorro falante no meio da história. É aquele tipo de trama bem-humorada que tu vai construindo aos poucos para entender como chegou naquele jeito tão esquisito, aquele status quo tão bizarro. O problema é essa prática safada da Marvel de transformar os bons gibis em evento. Aí tem esse Danação, que aí dá pra ver aqui no conteúdo original do encadernado, que é muito ruim. Nossa, é uma saga de magia completamente genérica. E é triste porque, pô, eu gosto muito do Donny Cates, eu acho ele um dos poucos caras que sabe escrever o gibi divertido. E o Gabriel Walta é o cara do Visão, né? Ele desenha muito bem. É um encadernado que de 0 a 5 ele é 2,5. É triste, é triste. Que tal um pouquinho de sexo e violência nesse programinha? Esse encadernado da Panini, na verdade é um encadernado meio estranho, né? Primeiro que ele se chama X-Force originalmente, e a Panini mudou para Wolverine, porque isso vai fazer vender mais, imagino eu. E ele, além dessa minissérie, né, que é em 3 partes, aqui tem também a origem do Xorn nos X-Men do Grant Morrison. Não me parece fazer muito sentido, mas enfim, vou falar da minissérie ali da X-Force. Isso é muito legal. Eu não vou dizer que, nossa, o encadernado é essencial, tem que ter, nossa, tu tá perdendo muito se não pegar pra ler, mas é divertido, é legal. Dá pra dizer que ele entrega bem o que promete. Pô, tudo bem, a parte do sexo não entrega, porque a Marvel não ia botar... Tem sexo, mas não tem aquela coisa super explícita. Mas a violência... Cara, tem cena do Wolverine pegando as garras, metendo na cabeça de um cara virado pra ti que tá vendo o quadrinho, quase como que a garra estivesse pegando na tua cara. Aqui na trama Dominó, ela se envolve numa master treta envolvendo a Liga dos Assassinos e o Tentáculo. Ela acaba sendo usada por um dos grupos, isso vai gerar um problemão, e aí o Wolverine ele vai aparecer para ajudar ela, porque ele tem alguns interesses, né? O primeiro é o bem da Dominó, e o segundo é um outro bem que ela tem que ele quer pegar. É legal, não é imperdível, mas é legal. Sabe o que é imperdível? Eu amo essa fase do Justiceiro. Eu tenho aqui a edição anterior da Panini, né? Acho que são 13 encadernados ao todo. É muito bom. Primeiro que a gente tem o Greg Rucka escrevendo, que é o cara do Gotham, então ele é muito habilidoso. E o desenho é do Marco Checchetto. Que eu queria entender o seguinte, você sabe que o Marco Checchetto hoje está fazendo o Ultimate Homem-Aranha. Ele está fazendo o Demolidor. É um italiano que tem um desenho muito bom. Só que, pô, desde 2011 o cara desenha muito bem e só agora ele caiu no gosto do público e tá fazendo trabalhos bem grandes aí dentro da Marvel. Só quero dizer que eu era fã desde antes dele ser conhecido, tá? Vamos lá. Aqui na história a gente vai ter uma noiva que rola uma chacina no casamento dela, morre o marido, morre a família, morre todo mundo e ela resolve buscar vingança. E aí ela vai ser ajudada, justamente pelo Frank Castle, e aí vai ter toda uma discussão sobre a moralidade do Castle, né, em contraste com... Será que ela pode se corromper ou só ele pode carregar o fardo de ser o Justiceiro? O design do Marco Checchetto pro uniforme do Justiceiro é muito legal. Mas assim, ele faz aquela caveira com spray, sabe? Como se Porque o Justiceiro, galera, ele não vai parar a vida dele pra, vou fazer uma caveira bonitinha aqui no meu uniforme. Ele vai pegar um sprayzão e meter e já era. Forte recomendação, isso aí é muito legal. Depois tem Cavaleiro da Lua, Epic Collection. Eu fiquei feliz com esse lançamento, porque eu sou fã do personagem e eu acho que a Panini tem alguma dificuldade, parece, em publicar ele, né? Eles tentaram algumas vezes, eles lançaram esse Paladinos Marvel, mas eles nunca foram muito longe com a cronologia do personagem. Vamos lá. Eu acho que essa é uma publicação que vai causar sentimentos mistos para quem lê. O Cavaleiro da Lua é um herói da Marvel que já sofreu muito reboot, né? O Bendis tem uma interpretação pro personagem, o Warren Ellis tem outra, o Jeff Lemire tem outra. Parece que a Marvel tá sempre tentando acertar com o Cavaleiro da Lua, né? Fazer ele decolar e ele nunca explode. Aí fizeram aquela série de TV horrorosa. Então, aqui é a origem, é como o Cavaleiro da Lua começou. E ele começa mais raso que um pires. Aqui vai ter as primeiras aparições dele nos anos 70, numa revista de monstro da Marvel, que é o Werewolf by Night. Que, cara, eram histórias bem genéricas, não tem nada assim de Cavaleiro da Lua, Mark Spector, toda a questão das personalidades, ele era bem raso. Aí vai pro Marvel Spotlight, que são histórias também, que é aquele vilão que explica o plano, que prende os personagens em banheiras cheios de crocodilos. Depois tem o material inédito no Brasil,
que é os Defensores, 47 a 50, isso aqui ainda não tinha saído. Aí depois vai começar a fase valendo, vamos dizer assim, do personagem, que é quando a gente tem o Bill Sienkiewicz desenhando, num período que ele imitava o Neil Adams, então as histórias eram mais sombrias, com uma pegada mais realista, com o Doug Munch escrevendo. Pô, pior que até a própria sinopse da Panini, ó. Mercenário, caçador de lobisomem, super-heróis, playboy milionário, né? Cópia do Batman, taxista, fantasma. O Cavaleiro da Lua é muitas coisas para muitas pessoas e tem muitas personalidades. Pô, a melhor sinopse da história. Vamos falar agora de Quarteto Fantástico, Moléculas Instáveis, que diferentemente do Demolidor, ganhou o Eisner em algum momento, né? Lá em 2004, ganhou como melhor série limitada. E boa e má notícia. A boa notícia é que é uma publicação atrasada, né, de 2003, mas que é muito aclamada. Aqui a gente vai conhecer o Quarteto Fantástico antes deles serem fantásticos. A gente vai ver o Reed, a Sue, o Johnny e o Ben vivendo seus dramas ali em anos 50, 60, até eles ganharem os poderes. Então é um quadrinho mais intimista, parece aquele tipo de quadrinho indie divertido. Lembra que eu falei que tinha uma má notícia? Então, dê uma olhada ali no formato que tem no cantinho. Capa FSC Supremo. Eu detesto esse formato da Panini. É o mesmo formato do Grand Design. Que, tudo bem, o Grand Design meio que foi pensado assim. Só que ao mesmo tempo, parece que a Panini pega algumas publicações e aumenta. E aí fica um negócio super inacessível para o leitor. E eu não vejo muito sentido do quadrinho ser gigante. Mas enfim. Eu queria, pô, sei lá, capa cartão, pode ser até um capa dura, tudo bem, porque não é um quadrinho do momento, não tem um hype. Eu só não vejo motivo para ele ser de um tamanho grande, sendo que, sabe, muita gente gostaria de ler esse quadrinho, sendo que é a primeira publicação dele no Brasil. Vamos terminar falando sobre Vingadores por Kurt Busiek e Jorge Pérez, né, outro anúncio da CCXP. Aqui eu tenho que dar um contexto, que é o seguinte. Vocês devem lembrar de uma iniciativa chamada Heróis Renascem, um dos quadrinhos mais mal afamados da história dos quadrinhos. Foi o momento que a Marvel cometeu uma insanidade. Eles resolveram pegar os principais super-heróis da editora, alguns dos principais, né, Homem de Ferro, Quarteto, Vingadores, enfim, e eles entregaram para os caras da Image. Foi nesse período que nasceu o Capitão América do Rob Liefeld. Então, para vocês entenderem o tamanho do estrago que foi feito com esses super-heróis, chegou um momento que a editora precisava voltar pro básico, sabe? Retomar os Vingadores como eles eram originalmente. Aí a Marvel escalou o Kurt Busiek, que é uma enciclopédia dos quadrinhos, e o Jorge Pérez, né, o lendário Jorge Pérez, e eles tiveram essa fase que é um voltando pro básico. Aí a partir daí surgiu a Vingança de Ultron, né, que deu origem ao filme A Era de Ultron. Tem a Dinastia Kang, que eu quero muito ler, né? Na verdade, eu tenho parte dessa fase nesses mini ônibus da Salvat. Só que eles não chegam muito longe, né? Eles não chegam na Dinastia Kang, que eu queria ler. Então eu tô naquela situação horrível de colecionador que é, ok, eu já tenho boa parte desse material, eu só não tenho a parte final. O que eu faço? Mas em resumo, é uma fase dos Vingadores muito para quem curte Vingadores clássicos, né? Inclusive aqui tem Vingadores Eternamente, né? O Vingadores Forever, tem um errinho aqui na data da Panini, que é uma publicação feita para corrigir erros cronológicos dos Vingadores. Dá pra dizer que é um quadrinho pro fã raiz. Vamos lá, o que eu pretendo pegar dessa lista? Tá, ok, você sabe que eu sou fã da Marvel, então em algum momento eu vou tentar correr atrás desse ônibus. Devem ser 2 volumes pela Panini, então vamos ver aí, esperar uma promoção. Esse Quarteto Fantástico eu vou deixar passar por conta do formato que a Panini escolheu, então eu vou acabar não pegando. Muita coisa aqui é legal que eu já tenho. Esse Wolverine, eu acho que eu não tenho esse Wolverine, mas também não é um quadrinho tão essencial, então dá pra pegar bem na manha. Demolidor Volume 3, lógico, até porque eu tenho a meta de apoiar financeiramente, né, esse projeto da Panini, para ver se eles lançam tudo que dá para lançar do Demolidor. Cara, Hulk Cinza não... eu vou comprar esse Marvel Saga, mesmo já tendo as histórias para fazer vídeo aqui no canal, né? Ok, são poucos volumes ali para recomprar, o meu toque ele vai agradecer e eu vou ser feliz. Ok, agora é o teu momento. Comenta aí, o que tu pretende pegar dessa lista? Tu te empolgou, tu achou o catálogo da Marvel legal? Eu achei ótimo. Porque, boa parte das coisas eu já tenho, então dá pra economizar, mas o que me deu um quentinho no coração é isso aqui, cara, que legal. Eu fico feliz quando eu posso recomendar quadrinhos que eu gosto muito. E esse é um quadrinho que eu sou apaixonado, tá? Foi muito bom te ter por aqui e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.